Amém, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos abram suas Bíblias comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 13 em diante. Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante. Amém, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante, diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que acertam por ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos grandes milagres? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Irmão, nesta passagem, Jesus está falando para nós de duas portas. E ele usa, quando ele fala aqui para nós, quando a gente vai ver ali a fundamentação, de onde ele tirou, quando ele traz para nós essa parábola, essa fala de duas portas, ele está trazendo para nós algo da vivência dele, algo que nos tempos dele era normal. As cidades, naquela época de Jesus, a maioria das cidades eram cercadas por muro e tinham portas para entrar na cidade. Você não chegava e entrava em alguma cidade as portas eram fechadas e outras eram abertas. E as grandes cidades onde se tinha grandes construções, dentro dessas grandes cidades havia grandes avenidas e havia as portas largas, onde as pessoas entravam, onde tinha comércio. E também havia naquela época pequenas cidades quase que de algumas propriedades ou de famílias, onde essa cidade eram cidades pequenas e que tinha uma pequena porta, e que essa pequena porta ela ficava às vezes fechada, nem todo mundo entrava, ou seja, eram poucos que entravam por ela. Então Jesus, quando ele traz para nós essa reflexão, ele está falando para nós, ele está nos deixando bem claro que a porta estreita, o caminho apertado, é o que nos conduz à salvação, é o que nos conduz a Cristo. Mas esse caminho, o que é que ele significa para nós? Ele significa vida.
Porque alguns de nós às vezes não compreendem, às vezes não entendem a relação de dois caminhos, duas portas. Às vezes nós não observamos, e quando trazemos isso para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa vivência, nós entendemos. Quando Jesus fala em João 14, versículo 6, que ele fala: eu sou a porta, quem entrar por mim vai ter vida. Quando Jesus faz essa referência, nós entendemos, Jesus não é uma porta, né? De verdade, ele não é uma porta. Mas ele está simbolizando que se nós formos até ele, se nós vivermos de acordo com a vontade dele, nós vamos ter vida. Então quando ele usa essa referência de porta, para que nós possamos entender que às vezes a forma que nós estamos vivendo, a forma como nós estamos nos conduzindo, ou às vezes, né, os servos do Senhor, os homens do Senhor, aqueles que nós falamos, né, que são responsáveis pelo lar, que nós chamamos de sacerdote, às vezes esse, ou às vezes tem mulheres que são sacerdotes da casa também, às vezes essa forma como nós estamos vivendo, e nós não observamos, nós estamos caminhando por um caminho largo, e entrando por uma porta larga, e essa porta larga, esse caminho largo, ele nos leva a locais aonde não é bom. Mas eu sei, o irmão vai falar assim: ah, pastor, o caminho largo é bom. É, o caminho de festa, o caminho da carne, né? O caminho da perdição, ele é bom. Só que ele é bom para a carne, ele não é bom para o espírito. E se ele não é bom para o espírito, ele não agrada a Deus. Ele é um caminho que nos desvirtua, ele é um caminho que desvirtua a família, ele é um caminho que nos leva para a perdição. Tanto é que vocês podem ver que a maioria das pessoas, a maioria, eu falo sem medo, andam por este caminho. Alguns deles enganados, porque não compreendem a palavra de Deus, porque não compreendem os mistérios de Deus. Enganados sim, porque às vezes você conversa com pessoas que você vê que está totalmente alheio à palavra de Deus, está distanciado da palavra de Deus. Aí você conversa com ele e fala alguma coisa e fala: eu também sou filho de Deus. Mas eles não entendem o que eles estão falando. E a nossa missão nesse momento, como servos do Senhor, é repetir aquela frase que Jesus falou ali na cruz do Calvário, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas além de nós falarmos isso, além de intercedermos por eles, nós temos que instruí-los. Nós temos que tentar ensinar a eles o caminho. Nós temos que mostrar para eles que esse caminho que eles estão vivendo está errado. Esse caminho que eles estão trilhando não condiz com a palavra de Deus. E para nós caminharmos, né, por essa porta estreita, até nós cristãos às vezes nós temos dificuldades. Por quê? Porque o caminho, né, quando fala porta estreita, ele significa o quê? Renunciar a nós mesmos. É uma dificuldade que muitos de nós temos, né, de renunciar a nós mesmos. Mas o que é renunciar a mim mesmo? Alguém saberia entender o que é renunciar, o que é entrar por essa porta estreita? O que é essa renúncia? Essa renúncia, irmãos, ela é abandonar primeiramente o nosso eu. Isso é renúncia. Que a palavra do Senhor, ela fala que nós devemos compartilhar tudo que nós temos. Enquanto eu não tenho coragem de compartilhar o que eu tenho, eu não renunciei. A palavra do Senhor fala que eu tenho que ser submisso ao meu irmão. Enquanto eu acho que eu sou melhor que o meu irmão, enquanto eu trato meu irmão de qualquer jeito, eu não renunciei. A palavra de Deus fala que eu tenho que amar, eu como homem, amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Será que verdadeiramente eu me colocaria na frente de um criminoso, alguém que fosse fazer algum mal para ela tirar? Será que eu me colocaria na frente dessa pessoa por ela? Será que eu renunciaria a mim? Que a gente vê muito falar da mãe, a mãe se coloca numa situação por causa do filho. Eu queria saber, o marido, ele se coloca?
renúncia. É você se renunciar. É você se colocar numa situação que muitos não têm coragem. Isso é renúncia. Isso é renúncia, porque às vezes nós não queremos. Nós não queremos renunciar. Nós não queremos andar, né, nesse caminho estreito. Nós queremos pegar atalhos. E esses atalhos, muitas das vezes, eles trazem para nós complicações. Atalhos na vida familiar. Atalhos na criação dos filhos. Atalho na nossa própria vida, no nosso trabalho. O que é um atalho na criação do filho? Um atalho na criação do filho é quando eu deixo de cuidar do meu filho e entrego um aparelho, o aparelho cuidar dele, ou então eu ligo a televisão para cuidar dele. É um atalho, irmãos. Mais tarde, eu que fiz isso, eu vou chorar algumas consequências. Atalho na vida conjugal é quando eu deixo a minha esposa de lá e tudo para mim é meu filho. É meu filho, é minha filha. A hora que eu defendo o meu filho, ele mesmo estando errado, não deixa ele ser corrigido, ou vice-versa, estou dizendo ambos, né? O pai defende, a mãe defende. Mais tarde teremos consequências. Isso é atalho. A palavra de Deus fala: não poupeis a vara do teu filho. Não estou falando para ninguém espancar, eu estou falando para corrigir. Corrige, irmãos. Isso é atalho. É atalho que nós às vezes tomamos e não entendemos. Mas por que nós tomamos esses atalhos? Por que nós fazemos essas coisas erradas? Porque nós não meditamos na palavra de Deus. Nós não entendemos o que é uma verdadeira conversão. Nós não entendemos o que é realmente servir a Cristo. Servir a Cristo, irmão, as pessoas falam assim: eu agora aceitei Jesus, agora eu mudei de vida, eu sou bonzinho. Não, irmão, não é isso não. Jesus tem regras. Jesus não deixa as coisas correr, né? Tipo assim, agora eu sou bonzinho, eu sou legal, pode fazer. Não. Jesus tem regra. Jesus não foi ali para o madeiro em prol dos meus pecados para que eu pudesse viver uma vida dissoluta, uma vida tranquila, fazendo tudo aquilo que eu quisesse. Não é assim que funciona. Eu tenho que passar por essa conversão, eu tenho que passar por essa mortificação da carne, eu tenho que viver em santidade para agradar a Deus. E essa santidade, essa forma de viver, ela não me faz bobo. Ou seja, quando eu me converti, quando eu falei: Senhor, eis-me aqui, estou aqui para fazer a vontade do Senhor, o Senhor tirou de mim, foi os meus pecados, não foi a minha inteligência. Ele tirou de mim os pecados, a inteligência permaneceu. Então eu tenho que viver com sabedoria, eu tenho que viver com inteligência. Ah, pastor, mas é sabedoria? Peça a Deus, o apóstolo Tiago falou. Está te faltando sabedoria? Peça a Deus. Aí eu não estou sabendo como que eu cuido da minha casa. Fala com Deus, irmãos. Irmãos, Deus direciona, Deus fala, Deus conduz. E quando nós somos inclinados a caminhar pelo caminho largo, ou andar por essa porta larga, nós estamos indo na contramão do que Deus cobra de nós. E para entrar na porta estreita é exigido de nós também uma tomada de decisão como renúncia. Renunciar, o Senhor Jesus falou aos discípulos dele, está em Mateus 16, 24, diz assim, ó: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele está falando para nós? Renunciar, abrir mão, larga para lá. Aí toma sua cruz. Mas peraí, nós temos cruz? Temos. Nós temos que assumir as dificuldades dos nossos dia a dia. Nós temos que assumir as situações que às vezes nós mesmos colocamos a mão e pegamos para nós. Mas nós temos que renunciar, irmãos. E às vezes essa é uma parte difícil, né? Para renunciar eu tenho que declarar que eu não sou conhecido. Entendeu? Eu declaro que eu não sou ninguém, que eu não sou conhecido. E quem tem que ser conhecido é o nome de Cristo e não o meu. Ou seja, as minhas ações, a minha forma de viver,
a minha conduta tem que ser para engrandecer o nome de Cristo. E às vezes nós temos essa dificuldade. Às vezes nós queremos elogio. Às vezes nós queremos que alguém bata palma, alguém fale alguma coisa. Nós necessitamos às vezes de o aplauso de alguém, ou aquele feedback, sabe assim, oh, foi bom, foi legal. Não, irmãos. Eu falava muito no início, quando eu comecei a ministrar. Eu falei, irmãos, só que encerrar a ministração, se vocês tiverem que bater palma, bata para Jesus. Porque eu estou aqui porque Ele mandou, não é para mim. Porque às vezes nós gostamos, às vezes nós nos empolgamos. Às vezes quando liga-se um holofote, ou quando alguém fala assim, fulano ministra bom, fulano louva bom, a gente começa a deixar alguma coisa crescer dentro de nós, e isso nos tira a renúncia. Nós temos que renunciar, irmãos. Nós temos que renunciar ao nosso eu, ou seja, tirar isso de dentro de nós. Nós temos que negar. Nós temos às vezes que deixar de ter relações de fala, relações de amizade com alguém ou com algo que nos tira da presença de Deus. Tem coisas que às vezes estão nos atrapalhando a nossa vivência. Tem coisas que nos atrapalham a servir a Deus. Tem coisas que nos atrapalham a estar na presença de Deus. E nós amamos, sabe? Nós seguramos assim, ó, com a mão fechada. Nós não temos coragem de abrir mão. Nós não temos coragem de renunciar. Nós não renunciamos. Se falar que é para tirar, a gente às vezes fica até nervoso. Essa renúncia, ela tem que ser feita, irmãos. Muitos de nós, teve uma noite dessas aí, durante essa semana, eu não me lembro o dia da semana, eu estudei um período, li um período no início da noite, e depois eu deitei, a pastora continuou lá estudando, eu deitei e fui passar o dedo no celular. Eu devo ter passado o dedo no celular no mínimo 1 hora, deitado na cama lá. Isso era 9 da noite. Aí deu o horário de dormir, eu corri, larguei o celular para lá e falei, agora eu vou dormir. Aí eu ajoelhei no pé da cama, acho que eu orei uns 5 minutos e levantei. Aí na hora o Senhor falou comigo, o dedinho no celular 1 hora, né? Para conversar comigo, 5 minutinhos. Nem ouviu o que eu ia falar, né? Só que falou e pronto. O que é isso, irmãos? É falta de renúncia. Nós não renunciamos o nosso dia a dia. Nós não renunciamos o nosso lazer em prol da palavra. Nós não renunciamos o nosso dia a dia, o nosso prazer em prol de oração. Nós somos aquela geração que, se você vê orando 40 minutos, 1 hora, você pode perguntar, ele está com um problema sério na vida dele. Sério. Se do contrário, não ora. Eu vi um vídeo nesse dia em que eu estava passando o dedo no celular, acho que é shot que chama, um negocinho pequenininho lá, e aquilo me trouxe até uma reflexão, uma vergonha. O vídeo não é brasileiro, mas tem legenda, a gente lê ali. Um rapaz entrevistando pessoas. Uma hora tinha 2, uma hora tem, ele entrevista vários. Aí ele pergunta a pessoa, qual que é a sua religião? Você é cristão ou muçulmano? É só essa pergunta. 80% era cristão e uns 20% muçulmanos. Ou seja, tinha 4 muçulmanos e muitos cristãos. Só que ele faz a pergunta e corta o vídeo e ele segue, só fazendo a pergunta, a pessoa falando cristão, né? E 2 ou 3 lá falam, sou muçulmano. Mas aí depois, no final do vídeo, ele volta com aquelas mesmas pessoas, um corte que ele fez, ele pergunta, se é muçulmano ou cristão? Cristão. Fala um versículo da Bíblia para mim. Não sei. Irmãos, nenhum dos que foram entrevistados sabia um versículo da Bíblia, se dizendo cristão. E os 3 ou 4, não me lembro agora, muçulmano, que ele entrevistou e falou assim, você sabe falar para mim um verso do Alcorão? O cara começou, todos. Vocês sabem o que é isso? Falta de compromisso nossa.
falta de renunciar algumas coisas da nossa vida em prol da palavra de Deus. Nós temos que renunciar, irmãos. Sabe por que eu falo isso? Às vezes o irmão fala assim, esse pastor é enjoado. Ele fala todo dia que eu tenho que abrir mão, que eu tenho que renunciar, que eu tenho que largar isso, largar aquilo. Sabe para quê? Para o dia que você for chegar lá na porta estreita, a hora que você colocar, eu já falei isso, acho que lá na igreja de cima, lá, a hora que você pôr a mão na maçaneta da porta, ela abrir. Porque se você não renunciar hoje, se você não abrir mão das coisas hoje, se você não mudar a sua vida hoje, a hora que você chegar lá, que você mexer na maçaneta, ela vai estar trancada, ela vai estar travada, a porta vai estar fechada. Aí no final aqui, ó, nós vamos ver, quando as pessoas batem na porta e falam, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz milagres, eu expulsei demônios, apartai-vos de mim, não vos conheço. Essa será uma das frases mais tristes que o ser humano poderá ouvir na vida dele. É quando ele achar que ele vai entrar na porta do céu, na porta do paraíso, ou quando ele achar que ele vai entrar no gozo celestial com Deus, com Jesus, quando ele achar que ele vai participar das bodas do Cordeiro, e a porta está trancada para ele. Por quê? Por falta de renúncia, por falta de conserto. Por falta de conserto, meus irmãos. Nós não queremos passar por situações. Nós queremos ter uma vida regalada, uma vida de prazer, uma vida de muita comida, uma vida de muito descanso, de muito dinheiro. Não é isso que a Bíblia prega para nós. Não é isso que a Bíblia fala para nós. A Bíblia fala para nós de perseguição. Ele fala que a porta estreita é um lugar onde vamos passar por situações como o quê? Perseguição. Mateus 5,10 diz assim, ó, bem-aventurados que sofrem perseguição. Mateus 5:11 diz, injuriar e perseguir e mentido disser todo mal contra vós. Nós vamos ser perseguidos, irmão. Aí eu acho que eu ainda não sou crente. O povo não está me perseguindo. Ninguém está falando mal de mim. Durante esse tempo todinho que eu estou à frente da igreja, só uma pessoa que falou numa mensagem que eu era pastor ladrão. E eu chorei. Eu não me alegrei, não entendi que eu ia ser perseguido. Foi triste. Ah, Senhor, estão falando mal de mim. A Bíblia já me avisou, irmãos, que nós vamos ser perseguidos. Se você não está sendo perseguido, se não está te acontecendo nada, talvez tenha alguma coisa errada. Talvez seja aquele crente 007, né? Estuda aí 5 anos na faculdade, sai de lá. Passei 5 anos na faculdade, o povo nem descobriu que eu era crente. Misericórdia, né, irmão? Então você não ganhou uma alma lá, você não deu um testemunho, você não falou para ninguém do amor de Cristo, você não fez uma oração. Eu achei interessante o rapaz, 16 anos, geralmente essa idade é aquela idade assim, tá meio com vergonha, né? Lá na quadra, no meio de todo mundo, ajoelhou lá no cantinho. Pai, eu vou orar. Eu tenho que tirar foto, porque não sei quantas vezes eu vou ver isso. Às vezes nós não temos coragem, irmãos. Quando passamos por cada situação, às vezes nós somos, né, repreendidos, reprovados, maltratados, humilhados, nós somos pressionados, atormentados. Aí tem um detalhe: se for por amor a Cristo, está valendo. Entenda, irmãos, porque tem muitas vezes nós temos que prestar atenção, que às vezes há levante na nossa vida, às vezes a pessoa que às vezes fala algumas coisas para nós, nos humilha, nos maltrata, e não é de Deus, não é por causa de Deus, às vezes é por causa de mim, às vezes é por causa da minha ação, às vezes é por causa da minha língua, às vezes é por causa do que eu falei. Nós temos que saber distinguir, que às vezes alguém levanta e eu faço assim, oh misericórdia, o povo já está se levantando contra eu, Senhor. Você está caladinho? Você está quietinho? Você está só fazendo a obra de Deus? Amém, então é da parte de Deus. Mas se não, você tem que prestar atenção, porque às vezes a perseguição que vem para você é uma perseguição merecida pelos nossos atos. Não é pela palavra de Deus. Não é porque eu falei do amor de Cristo para uma pessoa que o inferno se levantou. Não. Talvez é porque eu falei mal de alguém. Talvez é porque eu fiz o que não devia fazer. Talvez é porque eu estava onde eu não devia estar. Aí eu estou procurando com a mão.
aí, né, é diferente. Mas se nós somos perseguidos, né, por amor a Cristo, exaltai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Grande o vosso galardão. Só que aí vem outro detalhe, irmão. Galardão é um valor pago, né, como pelo trabalho, salário, pagamento, a recompensa por algo árduo, pelo seu esforço. Só que o galardão, irmãos, ele é recompensa. Ele pode ser tanto para cima como para baixo. É recompensa. A recompensa das atitudes ruins é o quê? Para baixo, irmãos. Então nós temos que entender que talvez nós estamos na esperança, porque o meu galardão, aonde que vai ser o seu galardão? Aonde que vai ser a sua recompensa? Ah, mas como que eu sei onde é que vai ser, pastor? A sua atitude, sua forma de viver, o seu comportamento, a forma como você trata o seu semelhante, a forma como você trata dentro da sua casa o seu esposo, seus filhos, seu marido, a sua mulher, a forma como você trata os seus companheiros de trabalho, o chefe, o menor que você. Deus vê tudo e retribui tudo para você, tudo. Gálatas 6:7. O que você semear, você vai colher, não tenha dúvida. É a palavra de Deus. Então tem em você, irmãos, a renúncia. Tem em você a mente que, dependendo do que vier sobre você, faça uma autoanálise na sua própria vida. Veja se aquilo não é você que fez alguma coisa errada, ou se foi pelo seu acerto mesmo, pela forma que você trabalhou. Faça essa autoanálise na sua vida. Pastor, eu acho que o que veio em mim aí é porque eu falei de alguém. Para de falar, irmãos. Muda. Em nome de Jesus. Muda. Quando alguém for falar alguma coisa para você, você já pergunta logo. Fala assim, é de paz, é de Deus, vai edificar a vida da pessoa. Não, é porque eu tenho que te contar, porque nós vamos orar. Não, vamos orar já sem falar nada. Vamos só orar por ela, por essa pessoa. Não vamos participar, não vamos esticar o assunto. Eu fico triste, irmão, porque é uma coisa que vai tirar muitos de nós cristãos do céu. Porque aqui, ó, quando nós lemos aqui do versículo 21 até o 23, nós vemos que essas pessoas que ficou de fora aqui estavam dentro da igreja e fazendo milagres, e pregando, expulsando demônios, e não entrou pelas ações, pela forma de viver. Para entrar no reino dos céus também, para nós entrarmos nessa porta estreita, exige-se esforço. Lucas 13:24 diz assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. A porta é estreita, o caminho é apertado, e sem esforço, nós não vamos conseguir entrar. A Bíblia fala, exige esforço, ó. Muitos, esforçai-vos por entrar. Ah, pastor, mas eu não estou dando conta. Esforça um pouquinho, irmão. Ah, pastor, mas está difícil. Continue a oração, continue na perseverança. Busque em Deus, irmão. Não esmurece não. Não esmurece não. O que a Bíblia nos promete com relação à vida eterna compensa o nosso esforço, compensa o nosso sacrifício aqui hoje. Compensa, irmãos. Compensa nós mudar o nosso jeito de viver, mudar nossas atitudes. Porque às vezes nós pensamos que, mas se eu for um bom cristão, se eu for um cristão perseverante, um cristão que lê a Bíblia, um cristão que ora pelas pessoas, um cristão bom de coração, um cristão dedicado, eu vou tirar a vaga de alguém. Tira não, irmão. Nós não tiramos a vaga de ninguém. Sabe quem é que tira a minha vaga no céu? Eu mesmo. Eu não tiro a vaga da pastora, não tiro a vaga de nenhum dos irmãos, não tiro a vaga do João. Eu só consigo tirar a minha própria vaga com as minhas atitudes. É eu quem decido. É eu quem decido se eu quero ou não ir para o céu. Olha que interessante. Eu tenho esse poder da decisão. Está na minha mão. E às vezes a gente vê, a gente mesmo, não vou nem falar que a gente vê o outro não, a gente vê a gente mesmo tomando atitudes que nos tira do céu.
atitudes que nos afastam de Deus, atitudes que criam um muro entre nós e Deus. Nós mesmos vemos nós fazer isso. E às vezes faz hoje, faz amanhã e toma aquilo por normal na nossa vida e não quer mudar. Nós não queremos mudar. Por quê? Viver no pecado é bom, irmãos. Viu? É bom, não é ruim não. Quase todo tipo de pecado que se você for analisar, que é o fruto da carne, ele é bom para a carne. Vou começar por aquele que eu, às vezes pratico, o da gula, de comer muito, que é algo melhor do que comer muito, e é pecado. Às vezes quando a gente está numa rodinha, de pessoas que, não, eu sou assim, eu faço assim, eu resolvo as coisas assim, lá em casa é eu que mando. Lá eu falei e acabou. Entendeu? Quando chega, a mulher já põe um chinelo na porta pra mim, ou que eu faço, eu vou tomar banho, ela corre, põe toalha, cueca, calção, tudo lá no banheiro pra mim, mentindo, vai aparecer no meio dos outros, sabe assim? Chega em casa, murchinho, entendeu? Totalmente diferente. Mas por que eu menti lá? Por que eu falei daquele jeito? Por que às vezes a gente mente? Se você vai analisar por quê? Só por aquele prazer momentâneo da sua carne. Só da sua carne, irmão. Não te edifica, não te traz nenhum crescimento. E às vezes tem coisa que você fala que depois você fala, e agora, rapaz, como é que eu vou consertar isso? Aí você tem que encontrar uma maior para encobrir aquela. Aí vai complicando, sabe? Aí vai complicando. Porque aí a mentira vai tomando proporção. E o inimigo só achando bom. Só achando bom. A porta larga, ela é espaçosa. E lá nós vemos, como eu falei, multidões de pessoas caminhando por ela. E nós temos que estar, irmãos, sempre em oração, para que Deus nos dê estratégia, nós como cristãos. Primeiro, para nós consertar nossa vida. Que a palavra de Deus fala que eu não posso querer tirar o cisco do olho do meu irmão se eu tenho uma trave no meu. Tira primeiro a trave do seu olho, para depois você ajudar seu irmão a tirar o cisco. Então, primeiro, eu tenho que me revestir, eu tenho que me santificar, eu tenho que consertar a minha vida para me poder ajudar meu irmão. Mas nós temos que ajudar, irmãos, porque tem muitas pessoas ainda que estão caminhando nessa porta larga aqui, tranquilamente, como se as coisas fossem tudo normais. Hoje a gente vê tantas aberrações que não estão na palavra de Deus, que as pessoas estão praticando e às vezes dizendo ainda que são crentes, são cristãos. Hoje tem igreja de homossexuais. Esse dia eu vi um pastor, eu não considero ele pastor, ele é coach, falando que os homossexuais vão para o céu, só que eles não reinarão. Só quem faz estudo bíblico, irmãos, que entende. A palavra de Deus, ela nos mostra que no céu haverá salvos e reinantes. Duas classes de pessoas. Salvos e reinantes. Mas as pessoas hoje, eles têm uma cegueira. Uma cegueira espiritual. E caminham por essa cegueira, por essa porta larga. E às vezes nós temos que falar e repetir. Porque eles não conseguem ver a realidade da palavra do Senhor. Eles não conseguem entender que a palavra do Senhor nos diz que só existe dois caminhos. Que a palavra do Senhor condena isso e ama isso. Eles não conseguem entender. Eles acham que tem um meio termo. Eles acham que tem algo ali que Deus vai resolver, Deus vai fazer. E não é dessa forma. Nós temos que entender, nós temos que compreender que as pessoas que estão lá fora, que ainda não conhecem a palavra do Senhor, que conhecem Deus apenas por ouvir dizer. Porque é interessante a gente quando lê Jó, no início do livro de Jó, o Senhor dá testemunho de Jó, fala que era um homem reto, temente a Deus. Quando o inimigo pergunta lá,
Então tu vem, Satanás, de rodear a terra, passear por ela. Tem visto meu servo Jó, homem temente a Deus, se desvia do mal? Claro, o Senhor dá tudo para ele. Aí acontece aquelas situações que todos nós já lemos e sabemos. Só que quando chega no final, quando ele é confrontado por Deus, ele fala algo no capítulo 42 que a gente às vezes vive daquele jeito. Ele fala assim: Senhor, antes eu te conhecia só por ouvir dizer. Te conhecia pela boca do pastor, te conhecia por um vídeo da internet, te conhecia por alguém que passou anunciando a palavra de Deus na rua. Aí ele fala: oh, agora os meus olhos te veem. Quando ele fala agora os meus olhos te veem, significa o quê? Intimidade com Deus, significa andar lado a lado com Deus, significa ter períodos de oração, períodos de leitura da palavra, ter período de santificação na presença de Deus. Porque às vezes nós ouvimos falar de Deus um ano inteirinho na igreja, todo domingo eu estou aqui na igreja, estou ouvindo, mas eu não tenho intimidade com Deus. E isso para nós é prejudicial. Isso nos afasta de Deus. E sem isso a gente não consegue ajudar outras pessoas que estão no caminho largo, para que possamos trazer eles para a porta estreita. Porque eles sozinhos eles não encontrarão o caminho. A palavra de Deus fala, ó, poucos são que encontram o caminho, os poucos são que acertam com essa porta estreita. Por quê? Porque são cegos espiritualmente. Porque não têm buscado servir o Senhor com fidelidade, com amor e com perseverança. Que nós possamos entender que a nossa jornada aqui nessa terra, seja de 50, 70, 80, 100 anos que seja, ela tem que ser pelo caminho estreito, pela porta estreita que nos conduz à vida. Todos os dias, irmão, não é hoje, hoje eu vou servir a Deus, eu vou ficar certinho, amanhã não. Não saia da presença do Senhor em momento algum da sua vida. Pode que você ou eu deitamos hoje para dormir e não acordaremos. Aonde que a minha alma vai estar? Isso depende da forma como eu vivi o meu hoje. Isso depende da forma como eu vivi o meu agora. Isso depende do conserto que eu tive com Deus. Isso depende dos perdões que eu pedi. Isso depende dos perdões que eu liberei. O caminhar por um caminho estreito, o entrar numa porta estreita, irmão, ele é muito amplo. Não é um caminho amplo, mas é uma atitude muito ampla. Eu tenho que ter muita mudança na minha vida, eu tenho que ter muita convergência, eu tenho que mudar o caminho, eu tenho que mudar a forma de ser, a forma de viver, porque senão eu não entro nessa porta, eu não entro nesse caminho. Que nós possamos entender que a palavra do Senhor é fiel, é única, e que é ela que nos direciona. Coloque-se de pé, irmãos, em nome de Jesus. Curve vossas cabeças por um instante e traga a sua mente. Vamos fazer uma pequena oração e uma reflexão. Se tiver algo na sua mente, se tiver algo no seu coração, se você fez algo que você ainda não se colocou na presença de Deus, ainda não pediu perdão para Deus, que você ainda não consertou, faça agora, nesse período, uma reflexão, traga isso à sua mente, peça a Deus perdão. Se você não está conseguindo caminhar neste caminho estreito, nessa porta estreita, pede a Deus para Ele te fortalecer, para Ele te direcionar, para que você possa caminhar neste caminho, para que quando você chegar lá na porta e colocar a mão ali, a maçaneta, rote e a porta possa se abrir e você entrar no gozo celestial. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, a palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações, à nossa mente. Agora nós queremos te pedir, papai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor, Pai, traga sobre nós um constrangimento,
traga sobre a nossa mente a lembrança, Pai, de coisas que nós fizemos ou estamos fazendo, que nos atrapalha a andar nos caminhos do Senhor, que nos atrapalha a entrar por essa porta estreita, que nos atrapalha de entrar no céu, para que nós possamos tirar de nossas vidas, Pai, para que nós possamos esquecer, para que nós possamos renunciar. Ah, Senhor, nos dê coragem, nos dê força, nos dê estratégia, Pai, para tirar das nossas vidas, para tirar da nossa mente, do nosso coração, das nossas casas, da nossa família, tudo aquilo que pode estar tirando-nos da presença do Senhor, tudo aquilo que está tentando nos afastar do Senhor, que seja agora tirado, que seja expurgado, que seja agora retirado das nossas vidas, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus.